Ladies and Lords, boa tarde. Bem-vindos ao Chá das 5 com Andréa Dias. E hoje eu trouxe um convidado super especial, meu amigo de Curitiba, Fernando Sarmento. Bem-vindo, Fernando. Obrigada pelo convite. Vamos tomar um chazinho. Bem, eu convidei aqui o Fernando para a gente falar de uma coisa muito interessante. Inclusive, o Fernando tem anos de experiência em educação. Ele é mestrando em comunicação e cineasta. Vocês têm noção de alguém que conhece mais sobre comunicação do que o Fernando? Ele é uma referência. Por isso que eu queria conversar com ele sobre o que tem em comum comunicação e etiqueta. Fala pra gente o que você acha desses dois elementos juntos. Obrigado, André, pelo convite. É mais do que tudo um prazer conversar. Obrigada. Você sabe, nós gostamos muito de conversar. Muito. Temos muitos assuntos. E acho muito interessante essa oportunidade e esse teu gosto, essa vontade, esse empenho de trazer esse tema que as pessoas imaginam que conhecem, mas que tem tantos detalhes e que dependem muito do que é a base do que eu estou acreditando para essa nossa conversa, que é o repertório, é onde isso tudo começa. Então, é preciso que você tenha a atenção de você colecionar esses saberes todos para que você possa ter matéria para articulá-los. Então, quando nós vamos por fim, que é o teu interesse principal, que é a etiqueta é um código de comportamento, né, para que você tenha segurança, principalmente, de como se portar e como conviver, mas ele tem uma origem, a etiqueta tem uma origem. Sim. E a origem está nesse repertório. Então, você tem que aprender coisas, e você passa a vida aprendendo coisas, e é preciso ter atenção nisso. E a partir dessa coleção, você vai estabelecendo o estilo, que para mim é a parte que mais vai definir a tua relação com a etiqueta. Eu tenho, ao meu ver também, a questão do estilo, aquilo que te torna único, original. E quando você diz da questão do repertório, como você forma esse repertório, né? É com vivências. É desde a sua infância, tudo aquilo que você lê, que você observa, que você vivencia, onde você viaja, uma conversa, um filme, um teatro, quer dizer, tudo que envolve o dia a dia da sua vida são escolhas. Eu vou escolher o que eu vou ler, eu vou escolher o que eu vou assistir, são essas escolhas que vão formar o meu repertório. Exato. E aí que vai o quê? Me dar subsídios para poder me relacionar. E a etiqueta são relações. Então vai depender de cada um com o seu repertório, vai formar o seu estilo e que vai aí te dar os elementos para você se relacionar bem ou mal. Exatamente isso. E é fantástico. Exatamente isso. E você trouxe exatamente esses elementos que a pessoa tem que ter como oportunidades. Então, você viaja, preste atenção, busque coisas, aprenda em tudo. Você pode aprender com qualquer pessoa, em qualquer situação. E tudo isso vai entrar para o teu repertório. Em algum momento você vai articular, porque o repertório é a biografia do que você aprendeu. E esse repertório é só teu. E aí é que ele se conecta com o estilo, porque o estilo também é só teu. Então, nesse eixo, repertório, estilo, elegância, etiqueta, você tem uma construção. Então, e você fala muito no teu livro dessas conexões em capítulos diferentes. Que às vezes as pessoas é muito importante acham entender a diferença da moda com estilo. E nós estávamos conversando ontem ainda sobre a desatenção que as pessoas têm, por exemplo, com a língua. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você tem certeza do que você está falando e que você quer falar aquilo, mais seguro você está. Tudo isso faz parte desse eixo todo. Para chegar na etiqueta. E eu tenho a minha esposa, sua grande amiga, nós conversamos muito sobre, que também é
uma pesquisadora, uma interessada na etiqueta, nós conversamos muito disso e nós chegamos numa síntese que outros pensadores preocupados com moda e estilo, elegância, já falaram da mesma coisa. Elsa Schiaparelli, Karl Lagerfeld, a própria Chanel. Chanel. E a minha síntese, mais ou menos das mesmas ideias, é que você tem que ter estilo antes de poder pagar por ele. Sim. Então, porque a ideia é justamente essa, não é uma coisa que você compre. Moda você compra, estilo você não compra. Você não compra marca, né? Você compra a história que está por trás daquela marca. Se você souber. Exatamente. Isso é o estilo. Isso é o repertório. Exatamente. Então, sempre respeitando esse eixo, e entender que é isso que acontece. E isso acontece com qualquer pessoa. É interessante isso que você está falando, Fernando. Para quem me acompanha lá nas redes sociais, eu acabei de chegar de Paris, que fui fazer um curso sobre estilo e sobre tendência, sobre moda. E para mim ficou muito evidente dentro das maisons a importância da história, da importância da qualidade. Os franceses levam isso muito a sério. Então, essa questão de moda é irrelevante quase. Realmente, a ostentação, então, é inexistente. O que importa realmente é o conteúdo, o que traz de importância de história em cada marca. Então, eles falam assim, a marca não é aquele nome, né? É o que vem por trás, e o que vem por trás é a história, a qualidade. E isso, quando a pessoa adquire, faz parte do meu repertório. Então, hoje, com certeza, quando eu olho uma marca, eu olho o estilo dela e não o nome. É o que ela representa. E o estilo é bem isso, vai muito além do visual. Tem toda a questão de originalidade, de exclusividade. Então, meu estilo tem que ser único. E moda é muito imitação, né? Eu acredito que essa questão da vertente, onde eu penso no meu repertório, para chegar na questão do estilo e chegar ali na relação da etiqueta, a gente precisa fazer uma construção, correto? Perfeito. Ele não surge do nada, ele não cria de um dia para o outro. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento. Para mim é um eixo até bastante óbvio. Para quem acompanhar esse raciocínio vai ver que ele é óbvio e que provavelmente você já passou por isso intuitivamente. Então, na ideia que inicia no repertório, o repertório é o que você aprende. Sim. Não é? Então você vai colecionar uma porção de coisas que você vai estudar ou você passou pela escola, mas também das relações, das experiências que você teve. A vivência. A vivência. A tua língua faz parte do repertório, a tua segunda língua faz parte do repertório e essas coisas se articulam. E é importante que você dê atenção para isso ou passe a dar atenção para isso em algum momento da tua vida. Pode ser a partir de agora, se você não considerou antes. Então, André, é muito importante entender isso que você está trazendo e, novamente, muito disso está no seu livro. Sim. Dessa conexão e que as pessoas já fazem isso de uma certa maneira intuitiva. Mas quanto mais você entende esse eixo, mais fácil fica de você, lá no final, realizar a etiqueta. Né? Se você entender essa base, disso. Construir a consciência. Sim. E essa construção de consciência também é exemplo dessa mesma ideia. Então, se você vem o repertório, que é o que tudo o que você aprendeu, do que você é constituído, a tua biografia intelectual é o teu repertório. Seja o que você estudou na escola, ou o que você leu num livro, um filme que você tenha visto, as viagens, as vivências todas que você já mencionou, constituem esse saber que é só teu, o teu saber pessoal, é a tua biografia intelectual. A partir daí, antes de você chegar na etiqueta, você tem dois elementos que vão ficar muito claros nesse raciocínio. Um é o estilo. E normalmente as pessoas confundem muito estilo com moda, por exemplo. Sim.
E eu gosto até de deixar claro essa diferença. E no seu livro isso está muito claro. Sim. Esses elementos todos fazem parte porque é o mesmo raciocínio, né, para essa construção até chegar na etiqueta. E é uma coisa que eu sempre converso com a sua amiga, né, que é a minha esposa, com a Vivian. Nós conversamos muito sobre esse tema e eu mais ou menos tenho uma síntese de outros pensadores de estilo e de moda já falaram disso, a Elsa Schiaparelli, o Karl Lagerfeld, a Chanel, que você tinha mencionado, e que é preciso ter estilo antes de poder pagar por isso. Porque moda você compra. Sim. Qualquer pessoa pode ir na loja, mas estilo você não faz isso. E então é muito interessante, muito importante que as pessoas, e eu acho que é muito oportuno que você esteja trazendo esse tema para este momento em que as pessoas estão prestando atenção nisso. Porque se nós entendermos o grande guarda-chuva disso, a etiqueta se relaciona com uma porção de problemas que nós temos. Se você for cuidar etimologicamente da questão da corrupção, a etiqueta se relaciona com essa, totalmente, com esta força para evitar que isso aconteça. Se você tiver etiqueta, você não vai ter nenhum problema com isto. Exatamente, porque dentro da etiqueta eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento das virtudes, é quando isso está enraizado dentro de você, a ética, a moral, e vamos falar os princípios que regem as virtudes, você não precisaria de regras para não cometer crimes, não cometer atos corruptos, porque seria natural eu não pensar, né, por princípio, não por regra. Exatamente, seria algo natural, não imposto por uma regra rígida, uma punição. A gente traria aqui até em Foucault, se a gente fosse falar, a gente precisa de regras para não cometer delitos, senão seremos punidos por ele. Dentro da etiqueta, né, que as pessoas às vezes interpretam apenas como regras, eu já considero como sendo a nova etiqueta algo mais interiorizado, aquilo que vem do teu repertório. Os princípios. Né? Exatamente. Eu acho que isso tem um conjunto muito maior do que o que as pessoas imaginam, percebem e entendem. E é muito importante para se você já está imaginando, né, a organização dessa nossa conversa, e você deve estar provocado por isso, se você me permitir dar Eu te permito tudo, Fernando. Uma sugestão, mais do que um conselho, uma recomendação, é que se você está aqui porque você está interessado nesse tema, volte, porque vocês estão numa excelente companhia. Obrigada, Fernando. Para compreender, realizar e colocar isso na construção dos repertórios. É que, assim como eu, o Fernando valoriza muito o repertório como ferramenta para se comunicar melhor, já que ele é um mestre, né, futuro mestre em comunicação, e como isso é importante na etiqueta, as relações. E se a gente não soubesse comunicar e ter um bom repertório para isso, não faz sentido nenhum essas regras. E é isso que eu acredito, e acredito que o Fernando também. E muito obrigado. Muito obrigada a você. Foi um prazer essa conversa. Adorei. E se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, espalhar para as amigas, e eu te espero no próximo chá. Obrigada e boa tarde para vocês.